Deus, destituído da presença de Deus. Quando você ler o verso 2, aí a Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava sobre elas. Os estudiosos dizem que entre o verso 1 e 2 há uma disparidade de tempo muito grande. Alguém chega a falar milênios entre o verso 1 e o verso 2, porque Gênesis 1, verso 1 é a terra no estado original, o verso 2 já é a terra com Lúcifer, destituído da presença de Deus. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. É nesse contexto que diz que a terra é destruída. Tudo que havia na terra foi destruído. Por isso que os cientistas chegam a falar sobre os fósseis, achados de dinossauro. Tudo que existia na terra foi varrido. E isso ganha força no verso 3, quando Deus vai criar o mundo. Se você pegar o verso 1, a palavra ali que Deus usa para criar o mundo é para poder de se criar onde não existe nada. E no verso 3, a palavra é asa. Asa no hebraico quer dizer poder de recriar. Então, no verso 1, Deus cria tudo pelo poder da sua palavra. No verso 2, Deus pega o que já existe e começa a recriar a partir da matéria que já existe. Então, no verso 1, a palavra é para poder de criar da onde não existe nada. No verso 3, Deus está recriando o mundo, e a primeira coisa que Deus vai chamar à existência é a luz. E disse Deus: haja luz, porque viu Deus que a luz era boa. E sabe o que ocasionou as trevas? O orgulho, a soberba de Lúcifer. E a soberba é um pecado. O pecado, ele tem poder de tirar a luz do ambiente e transformar um ambiente em trevas. Observe que Lúcifer vai transformar o cosmos, a terra e tudo que existe que Deus criou em trevas. Mas no meio de todas aquelas trevas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus vai chamar a existência, porque se não tiver luz, não pode haver vida. Deus já está dando de fato um norte ao ser humano e mostrando a ele que o pecado tem poder de destruir toda a luminosidade naquilo que existe dentro do homem. E o próprio Deus vai gerar agora uma solução para as trevas. Se o mundo está em trevas, Deus disse: é necessário que eu traga a luz. E Deus disse: haja, e houve. Deus começou a criar, mostrando que realmente o pecado tem o poder de gerar as trevas. Aí vem Jesus falando esse texto logo após uma ação do pecado. Observe que Jesus vai citar João 1,12 logo após um pecado em que uma mulher vai ser pega, e ela vai ser pega num ato de adultério. E é justamente após o pecado que Jesus vai citar a expressão: eu sou eu sou a luz do mundo. E observe que Jesus vai falar isso por quê? Porque ele está entendendo que tem um momento de tenebrosidade, tem um momento de ausência de luz. O pecado fez com que aquela mulher pega naquele ato, ela estava totalmente em trevas.
Mas Jesus estava ali. E a Bíblia vai dizer que procuraram a Cristo. E ao procurar a Jesus, a Bíblia diz que os fariseus queriam agora achar alguma coisa contra ele. E vão levar aquela mulher até Jesus e perguntar, baseado com o que está na lei, dizendo: Senhor, esta mulher foi pega num ato de adultério, e segundo a lei, ela tem que ser apedrejada até a morte. Enquanto eles estavam buscando ocasião contra Cristo, e é fato que eles queriam buscar, porque não pegaram o homem? Por que não levaram os dois? Só levaram um. Eles queriam buscar ocasião, porque o homem que adulterou com ela não pegaram. Os dois eram dignos da mesma sentença, porque estavam no pecado, mas levaram apenas a mulher. E enquanto eles questionavam Jesus, dizendo: esta mulher foi pega num ato de adultério, e tu não vai fazer nada, Jesus está escrevendo na areia. Quando eles perguntam mais uma vez, Jesus fala algo que me surpreende. Eu descobri, lendo João 8, que até quando o diabo tem razão no que fala, ele não consegue calar Jesus. Eu descobri, lendo João 8, que até quando o diabo tem razão, Jesus tem uma defesa. Vou repetir. Quando o apóstolo João disse na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1, ele disse: filhinhos, não pecais, mas se pecar, saiba que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isto quer dizer, irmãos, eu conheço advogado bom, mas todos advogado terreno corre o risco, por melhor que ele seja, ele corre o risco de sofrer uma derrota no tribunal. Mas tem um advogado que ele nunca perdeu uma causa. Vou repetir: não existe causa que ele entre que ele não ganha. Ele é o advogado dos advogados. Seu nome é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que João chama ele de advogado, e ele não chama à toa, ele sabe quem é o advogado. E naquele momento a acusação foi procurar quem? Logo o advogado. Eita glória, eita, os honorários dele não é dinheiro, os honorários dele é fé, porque aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Os honorários dele é o arrependimento, porque a Bíblia diz que o que encobre a transgressão não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz que chegaram até ele e disseram: Senhor, esta mulher foi pega no ato de adultério, e segundo a lei de Moisés ela tem que morrer. Jesus abre a boca. Ele demorou a abrir a boca, mas quando ele abriu, ele olhou para eles assim, disse assim: aquele. Ele não define ninguém, ele usa até para um artigo indefinido. Ele diz: aquele que dentre vós não tiver pecado. Ele não aponta, porque ele não precisa apontar ninguém. Ele disse: se alguém dentre vós não tem pecado, vai e atire a primeira pedra. Ele abaixa a cabeça. Agora olha para cá. Sabe por que Jesus usou essa expressão? E quando eles ouviram esta expressão, eles largam a pedra e vão embora, do maior ao menor. Jesus está batendo na consciência deles. O advogado é terrível, ele vai na consciência. Por quê? Quando eles foram julgar essa mulher, eles não têm aquelas testemunhas que pegaram ela naquele ato de adultério, eles não têm poder, autonomia sem a autorização do Sinédrio. O Sinédrio era um órgão religioso, e naquela época Roma dominava Israel. Então, mesmo Roma dominando Israel, os romanos deram autorização ao Sinédrio para julgar causas políticas e religiosas. E dentro do contexto do que está acontecendo no capítulo 8, ao pegar aquela mulher no
no ato de adultério, aquela multidão foi até o Sinédrio e disse: olha, Caifás, esta mulher foi pega no ato de adultério, e segundo a lei de Moisés ela tem que ser executada, ela tem que ser morta. Caifás então autoriza, dizendo: pode ir lá matar. Qual é a sentença? O jeito que vocês querem matar, apedrejada. Só que tinha um porém: se depois o mesmo Sinédrio, quantos vão executar ela? 30. Se depois o mesmo Sinédrio soubesse que um daqueles que vão executar ela apedrejada, se ele soubesse que um daqueles que iriam matar a mulher tivesse pecados iguais ou semelhantes ao dela, dignos de morte, eles seriam mortos da mesma maneira que eles iam matar ela. Quando Jesus disse assim: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, Jesus está dizendo: quer matar, pode matar, a lei manda matar, então mate, mas saiba que vocês que vão matar, o que Caifás não viu, eu vi. Vocês cometeram pecados ocultos, vocês estão cheios de coisas ocultas, e uma hora a luz vai trazer o oculto às claras. Oh, glória! Você não entendeu, porque não há nada em oculto que a luz não traga às claras. Jesus está dizendo: quer matar, mate, porque o pecado é obscuro, mas a hora que a luz chegar, aquilo que ninguém sabia vai saber, aquilo que ninguém viu eu vou revelar. Então mate. Jogaram a pedrinha no chão e oh glória, foram embora. Jesus abriu a boca e disse: mulher, e ele não faltou com respeito, porque a palavra mulher no grego quer dizer senhora, senhorita. Ele está dizendo: senhora, eita. Jesus tem respeito. É coisa interessante, ele não chamou aquela mulher de adúltera, porque o mundo te dá adjetivos pejorativos, mas Jesus te chama pelo nome. Você não entendeu, por isso não deu glória. Se Satanás dá apelido, Jesus chama pelo nome. Jesus disse: senhora, oh glória, aonde estão os teus acusadores? Ela olhou e disse: não vejo ninguém. Aí ele disse: se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Você não entendeu. O diabo tinha razão na acusação, mas quando ele foi perguntar ao advogado por excelência, o advogado não ficou sem resposta. Disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Está lembrado de Zaqueu? Os judeus, por ódio, não pronunciavam o nome de Zaqueu. Chamava Zaqueu de ladrão, chamava de traidor, chamava de tudo quanto era adjetivos ruins. Mas Jesus, quando Zaqueu subiu em cima da figueira brava, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém eu entrar na sua casa. Sabe o que quer dizer Zaqueu? Quer dizer puro. Eita glória! Eu vou falar. Se tu não der glória, eu já vou até parar. Quando Jesus mandou Zaqueu subir, Jesus está dizendo: desce, porque o teu nome por enquanto é puro. Você só tem o nome, mas quem está aqui embaixo é a própria pureza que vai te purificar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você não entendeu. Quando Jesus quer salvar, olha, eu vou falar, peraí. Sabe o que Jesus vai fazer ali? Jesus vai salvar Zaqueu. Ele vai fazer o quê? Ele vai salvar. Aí ele mandou: se desce depressa. Você já viu que tem bênção que demora? Você já viu que tem cura que demora? Você já viu que tem portas de emprego que demora? Deus às vezes não abre na hora, não cura na hora, não traz a providência na hora, mas a salvação não. A salvação ele tem pressa. Ele disse: desce depressa, porque hoje me convém eu entrar na sua casa. Oh glória! Zaqueu
eu estava vivendo em trevas, mas a luz chegou ali. Agora olha para cá. Jesus fez isso com Zaqueu. Sabe por quê? Ele chama pelo nome. E o homem sem Deus, de fato, ele vai viver nas trevas. Agora, quando você pega o capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 22, São Mateus capítulo 6, verso 22, Jesus vai fazer agora uma comparação entre a luz e as trevas. Ele vai dizer assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luminosidade. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Porquanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas você estará. Olha para mim, Jesus vai dizer assim: se os teus olhos forem bons. Sabe por quê? Porque os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, no momento que nós aceitamos a Jesus, no momento que nós entregamos a vida a Jesus, antes de nós entregarmos, nós vivíamos em trevas. Quando Jesus entra na gente, olha para mim, como é coisa extraordinária. Você está lembrado quando Deus disse assim para Moisés? Olha cá, Deus disse assim: Moisés, vá até Faraó, e quando tu chegar diante de Faraó, diga para Faraó para deixar o meu povo ir embora. Aí Moisés olhou e disse: Senhor, mas quando eu chegar diante de Faraó, eu vou apresentar o Senhor como quem? Eu vou dizer que quem é o Senhor? Qual é o nome que eu digo que o Senhor que me mandou? Posso falar? Qual é o teu nome? Jeová. Quem só quer que eu fale? Deus dos Hebreus. Aí Deus olhou para Moisés e diz para Faraó que o eu sou o enviou. Agora olha para o trovão para ver se tu dá glória. Sabe o que quer dizer a palavra o eu sou no hebraico? Quer dizer: eu sou aquilo que tu precisa que eu seja. Aleluia! Você não entendeu, por isso não deu glória. Você vai ver que no texto que eu li,